Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira, depois da Epifania, nesse dia 5 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, após saciar a fome da multidão, Jesus convida os discípulos a entrar na barca, enquanto despede a multidão e se retira para rezar. Durante a noite, o vento põe em perigo a barca e Jesus se aproxima, andando sobre o mar, prerrogativa atribuída só a Deus no Antigo Testamento. Ele é visto como fantasma, mas logo se apresenta e os convida a ter coragem e a afastar o medo. O reconhecimento da presença do ressuscitado caminhando com a gente é sempre motivo de serenidade na vida e incentivo a afastar os medos que nos impedem de seguir seus passos. Ao nosso lado pode haver obstáculos e provocações, podemos ser sacudidos por ventos contrários, mas fortalecendo nossa fé pela oração, podemos superar as amarras que nos impedem de seguir em frente. O Mestre está sempre ao lado a nos animar. Coragem, sou eu, não temam. Querido irmão, querida irmã, contando a história da travessia do lago naquela noite de ventos fortes, o evangelista São Marcos comenta que os discípulos não tinham compreendido o que acontecera com os pães, pois estavam com o coração endurecido. E não entenderam pelo menos 2 coisas. Primeiro, que Deus não abandona seus filhos. Foi o que Jesus tinha explicado e mostrado na prática. Deus, no seu amor de Pai, não dá as costas ao povo necessitado, nem desampara seus filhos nas travessias difíceis. E a segunda coisa, Jesus é Deus, que vem em nosso auxílio. De fato, mesmo depois da morte de Jesus, não foi fácil para eles se convencerem da sua ressurreição. E quando não se crê no poder de Deus, que nos liberta do mal e da morte, vive-se com medo. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é fazer um ato de confiança em Deus. Ó Jesus Cristo, tens o senso da organização,
despedes a multidão saciada, ordenas a teus discípulos embarcarem para outra margem, buscas lugar silencioso para a oração. Andando sobre o mar, apavoras teus discípulos, mas logo os acalmas, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, depois da Epifania, nesse dia 5 de janeiro, você pode acompanhar na sua Bíblia os textos, primeira carta de São João, capítulo 4, do versículo 11 a 18, também o texto de Marcos 6, 45 a 52, rezar o Salmo 71. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão no primeiro áudio, agora você poderá acompanhar também a leitura da primeira carta de São João e em seguida a continuação da reflexão, aplicando a vida. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele, e Ele conosco, é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nesta semana da Epifania, o convite da liturgia da palavra é para que percebamos a manifestação de Deus e que essa percepção nos ajude a dar testemunho da presença dele entre nós e nos encoraje na missão. A primeira leitura, como nos dias anteriores, continua insistindo no amor como o único meio de ter acesso a Deus. Amar a Deus e ao próximo, eis a receita milagrosa para a manifestação de Deus. Toda manifestação de Deus é um ato de amor, e todo ato de amor é uma manifestação de Deus. Assim sendo, João, na sua primeira carta, no trecho lido neste dia, fala que se Deus nos amou de modo grandioso e incondicional, nós também devemos amar o nosso próximo. É incoerente dizer que amamos a Deus, que temos contato com Ele, que rezamos e que somos pessoas religiosas, quando odiamos nosso irmão. Praticamos injustiças, somos insensíveis à dor alheia. Ninguém jamais viu Deus, diz São João, mas aquele que ama o seu irmão, mesmo sem perceber, tem contato com Deus. Mesmo sem o ver concretamente, sente a sua presença, porque Deus se manifesta no amor ao próximo.
Se nos amamos uns aos outros, diz São João, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Deus tem nos dado muitas provas de que está conosco e que nos ama. Porém, pela dureza do nosso coração, nem sempre percebemos sua presença e sua manifestação de amor. É o que vemos no Evangelho de hoje. Neste Evangelho, que vem logo após o episódio da multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca e irem para outra margem. Entrar no barco significa, entre outras coisas, assumir e estar na mesma situação, como diz a expressão popular, estamos no mesmo barco. Entrar na barca de Jesus e ir para outra margem corresponde a assumir, depois da lição recebida sobre a partilha, a missão de levar tais ensinamentos a outros lugares, a outras pessoas, e com isso diminuir o seu sofrimento. Porém, mesmo depois de todo o esforço da parte de Jesus, os discípulos ainda não tinham compreendido direito o significado da multiplicação dos pães, isto é, da partilha. Muitos de nós até partilhamos por desencargo de consciência, mas nem sempre entendemos o seu real significado. A não compreensão atrapalha o bom êxito da missão. Os discípulos entram na barca sem ter clareza das coisas e, a certa altura, o barco parece que vai afundar. O mesmo ocorre conosco. Quantas vezes, por inúmeras razões, mas principalmente pela falta de discernimento e de compreensão, cansados de remar, de lutar pelas coisas, parece que não vamos dar conta do recado e o nosso barco vai afundar. Toda vez que isso ocorre, Jesus vem ao nosso encontro, se manifesta na nossa vida, como se manifestou na vida dos discípulos. Mas devido à dureza do nosso coração, nem sempre o percebemos. Às vezes confundimos a sua presença ou manifestação com qualquer outra coisa, até mesmo com um fantasma, como os discípulos confundiram. Mas ele continua dizendo para nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus, que continua dizendo isso para nós em todo momento, mas principalmente naqueles em que o medo nos paralisa e impede as nossas ações em prol da vida. Teme a presença de Deus ou não o ouve dizer, para não ter medo, aquele que não aprendeu a amar ou que não permanece no seu amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele, diz São João. Para entrar na barca de Jesus e enfrentar todos os desafios do seguimento, é preciso amá-lo e testemunhá-lo com pensamentos, palavras e ações, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Assim, o amor de Deus vai se realizar em nós e ficaremos repletos da sua presença. Porque o perfeito amor lança fora o temor, diz São João. Quem ama a Deus e ao próximo não teme as tempestades da vida, os ventos contrários que ameaçam o nosso barco. Sabemos que na hora certa, no momento exato, ele vem acima das tempestades e acalma o seu furor. Isso é confiança em Deus. Isso é amor. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso ao longo deste dia. Divino Espírito, faze ressoar nos meus ouvidos, nos momentos de dificuldade, as palavras confortadoras do Mestre, incentivando-me a seguir adiante sem medo. Amém.